Ideias da subtração. Então, vamos ver, a primeira ideia da subtração é a ideia de tirar. Veja o exemplo. Juliano tinha 210 figurinhas e perdeu 69 no jogo. Com quantas figurinhas ele ficou? Então, veja, essa ideia de tirar, tá? Na subtração, né, você tem que mostrar para o aluno essas determinadas situações, porque eu vou ter que tirar, né, do total de 210, o valor de 69 para eu obter o meu resultado, ok? Então, veja aí que eu vou mostrar para o meu aluno, tá? A pergunta final, com quantas figurinhas ele ficou, tá? Então, é super interessante a gente estar grifando esses dados, porque são essa pergunta final que vai fazer com que o aluno tenha essa compreensão. Ora, eu tenho que fazer uma adição, ora uma subtração, multiplicação e divisão, e assim por diante. Então, a gente tem que trabalhar com uma situação, problema dessa, grifando os dados, colocando para o aluno, fazendo a leitura várias vezes, para que ele fique atento a essas ideias. A próxima ideia seria a ideia de completar. Veja o exemplo. Renan já leu 126 páginas das 300 páginas do livro que ele ganhou. Quantas páginas ainda precisa ler para terminar o livro? Mais uma vez, eu peço, tá? Muita atenção nessas ideias. Veja a pergunta final. Quantas páginas ainda precisa ler para terminar o livro? É muito interessante essa questão, ó, dos meus dados. Toda vez que eu estiver resolvendo situação, problema com os meus alunos, eu preciso estar dando ênfase a esses dados. Ó. Ele leu 126 páginas, mas quantas páginas tem esse livro? 300. Então, você tem que ficar indagando o seu aluno, para ele ter a consciência de que eu não vou, tá, fazer a adição, porque assim, gente, para os nossos alunos, tá, quando a gente está começando a resolver situações, problemas, tudo para ele é adição. É adição. Então, é muito interessante que nas atividades de situações, problemas, você coloque lá no caderno ou na própria atividade xerocada, a operação, tá? Para ele colocar a operação, o sinal da operação, a ideia, tá? A ideia é muito importante, até na hora que a gente está trabalhando nessas aulas, a gente colocar o cartaz com as ideias de todas as operações, porque isso aí, muitas das vezes, ele fica fazendo confusões. Então, como é que a gente vai tirando essas dúvidas? Uma boa leitura, grifando a pergunta final, para que o aluno tenha essa compreensão. Lá na situação, problema no caderno ou no xerocado, colocando ali a resposta para ele escrever, embora ele tenha muita preguiça e resistência, colocando o algoritmo lá do lado para ele colocar os números para estar resolvendo sua continha, que tipo de operação eu vou utilizar e qual é a ideia desse probleminha, tá certo? A próxima ideia seria a ideia de comparar. Veja o exemplo. Carla e Daniel são colecionadores de figurinhas. Carla tem 18 figurinhas e Daniel tem 27 figurinhas. Quantas figurinhas Daniel tem a mais que Carla? Olha aqui. Quantas figurinhas Daniel tem a mais que Carla? Muitas vezes, né, muitos dos nossos alunos, quando vê o a mais, o que ele vai fazer? Somar. Ele quer resolver rápido a situação, problema. Mas lembre que eu falei para vocês, lá na aula de adição, tem também a ideia do a mais. Mas aí tem que ver o contexto da situação, problema. Nesse caso aqui, tá? A Carla, ela tem só 18 figurinhas. O Daniel, ele tem mais, a mais que a Carla. Então, ele quer saber a diferença. Então, isso aqui me dá a ideia de comparar, tá certo? Ó, quanto a mais, quanto a menos. Então, a gente precisa esclarecer
aos nossos alunos, tá? A questão do a mais, porque na subtração, o a mais ele dá a ideia de estar comparando um número, um dado com o outro, né? Um número com o outro. Os termos da subtração, não podemos deixar de comentar com eles, tá bom? É impressionante que o aluno, ele vai fazer, quando ele já está mesmo bom nas continhas, ele já vai logo fazendo. Mas existe na subtração uma determinada regra. Veja que eu tenho aqui, tá? 84 mais menos 17, perdão. Então, veja, aqui eu tenho o 84 como minuendo, é o meu primeiro termo, o 17 como subtraindo, e aqui o meu resto ou diferença. Por que que é interessante o aluno saber desses termos? Porque às vezes tem situação, problema que te dá o resto ou a diferença, ele te dá o subtraindo e quer que o aluno descubra o minuendo. Ou ele te dá o subtraindo, te dá o minuendo e vai perguntar para o aluno na questão quem é o resto. Então, são situações que a gente vai resolvendo, colocando em sala para os nossos alunos, para que eles possam ter essa compreensão, tá certo? Então, muito importante também o cartaz na sala, ou colar no caderno dos alunos, porque essa ideia de estar cobrando deles os termos das operações é muito comum, tá? A gente está cobrando dos nossos alunos, porque muitas questões, elas exigem que o aluno saiba esses termos. Temos aqui os algoritmos da subtração. Vamos ver aqui um exemplo de subtração sem o reagrupamento. Veja só, eu coloquei aqui o número 278 menos 153. A gente também tem que frisar, no caso da subtração, que o número maior tem que ficar na parte de cima, porque eu posso tirar de um número maior um número menor, tá? Porque lá na adição você pode colocar as parcelas em qualquer ordem, mas no caso da subtração que fique bem claro que eu nunca posso tirar, né, de um número menor um número maior. Então, aqui a subtração sem reagrupamento. Eu tenho aqui a ordem das unidades, dezenas e centenas. Você pode estar informando para ele, tá? Unidade na ordem da unidade, número dezena embaixo das dezenas e centena embaixo das centenas. Então, essa aqui é super simples. Eu tenho 8, tá? Para tirar 3. Então, eu vou ter 5. 7 dezenas menos 5 dezenas, 2 dezenas. E 2 centenas, tirando uma centena, eu vou ficar aqui com uma centena. Então, até aqui tudo bem. O aluno contando nos seus dedos, fazendo suas bolinhas, seus palitinhos, ele resolve numa boa. Agora vamos ver aqui um exemplo de uma subtração com reagrupamento. Então, isso aqui, para que o aluno consiga fazer, gente, eles precisam estar dominando bem o sistema de numeração decimal. Ele já deve, nesse momento, já conhecer bem as trocas, por que eu tenho que fazer trocas, tá? Para que ele não perca o resultado de uma questão dessas. Então, nós temos aqui nas unidades 7 unidades, tá? Para tirar 9. Então, veja que não tem condição. Então, é o momento que o aluno precisa entender que eu vou ter que recorrer aqui à minha dezena. Então, eu vou tirar uma dezena daqui, das 5, e já tenho que ensinar para ele que aqui vai ficar, ó, 4. Então, aqui próximo ao 7 vai ficar a minha dezena, porque eu transformo uma dezena em 10 unidades. Então, eu já tenho agora 17, porque uma dezena, 10, mais 7 unidades, 17. Agora, eu posso fazer a minha subtração. 17 menos 9. Então, eu tenho 8, tá? Novamente aqui fazendo a resolução na dezena. Eu tenho 4 menos 3. 4 dezenas eu posso tirar 3 dezenas. Então, aqui eu vou ficar com o resultado 1, uma dezena. E na centena, 3 menos 1 igual a
2. Então, essa aqui também, nós tivemos um reagrupamento, né? Aqui na ordem da unidade, nós tivemos que reagrupar da dezena para a unidade. Foi super simples, tá certo? Então, de acordo com nossa turma, a gente vai colocando números com 2 algarismos, depois números com 3 algarismos, 4 algarismos e assim por diante. Tudo vai depender de como está o andamento de nossa turma, mas assim, em turmas de quarto ano, a gente trabalha com 4, 5, até 6 algarismos, tá bom? Outras palavras utilizadas na subtração. Então, além da ideia lá do tirar, completar, comparar, quanto a mais, quanto a menos, a gente encontra aqui também nas situações problemas, ideias de subtrair, tirar, perder, a diferença, o resto, diminuir, emprestar, a menos e a mais, tá, gente? Então, aqui são as ideias de como a gente trabalhar a subtração para os nossos alunos a nível de quarto e quinto ano, tá? Dei uma olhada no livro deles, lá do PNLD, tem também os resuminhos lá no caderno de atividades 1 do quarto ano, tem as atividades, tá? Eu espero ter tirado as dúvidas de vocês, tá? E até a próxima.